galera, beleza? Pessoal, vamos aqui iniciar os nossos trabalhos nesse domingão maravilhoso falando sobre a rodada de ontem, né? Tivemos uma rodada marcada por desfalques, né? Ontem foi difícil encontrar um jogo onde as duas equipes tinham seus melhores jogadores disponíveis. Realmente foi uma rodada com muitos jogadores fora, mas vou te falar, hein? Foi uma rodada boa. Apesar dos desfalques, tivemos uma rodada muito boa. Separei aqui os destaques de cada partida pra gente comentar nesse vídeo, mas antes eu quero pedir pra você duas coisas. Primeiro, deixe seu like e segundo, se inscreva no canal, que isso ajuda muito meu trabalho. Ah, e terceira coisa, comentem aqui, como é que foi o sabadão, hein, ô seu sem vergonha? O que você fez? Fez sapecagem? Fez traquinagem? Ou ficou de boa? Comenta aqui que eu quero saber. Vamos lá! Vamos começar falando sobre Boston Celtics e Toronto Raptors, né? Celtics que entrou em quadra sem o nosso glorioso Jason Tatum, que acabou sentido dores, né, no pulso, conseguiu vencer o Toronto por 106-104, mesmo jogando fora de casa. Vamos lá! No primeiro tempo, o Toronto trabalhou muito bem na média e curta distância e conseguiu assumir a liderança do jogo. Cabe destacar que OG Anunoby, Pascal Siakam, Gary Trent Jr. e Scottie Barnes tiveram cada um mais de 10 pontos, cara. O time titular do Raptors foi muito bem. O Celtics, que não teve um time titular tão produtivo, conseguiu se manter apenas 7 pontos atrás por conta do banco. O banco do Celtics foi muito produtivo, né, cara? O Grant Williams e o Malcolm Brogdon produziram pra caramba, né? O banco do Celtics produziu 29 pontos e Boston conseguiu diminuir o prejuízo, porque se não fosse o banco, muito provavelmente o Celtics teria levado uma desvantagem de mais de 10 pontos. Cabe dizer também que o Celtics acabou tendo uma baixa, né, no final do primeiro tempo, que foi o Marcus Smart. Né? Marcus Smart sentiu o tornozelo e teve que deixar a partida e não voltou mais. No segundo tempo, Toronto seguiu produzindo bem em infiltração, produzindo bem na média distância. Gary Trent, Siakam, o Scottie Barnes, inclusive, foi muito bem. Só que o Celtics conseguiu se recuperar por conta do quê? Do Malcolm Brogdon, né? O Brogdon entrou como titular no lugar do Marcus Smart e produziu muito bem. Foram 10 pontos e 2 bolas de 3 convertidas, o que fez com que o Celtics encostasse bem no placar. E no quarto período, quem brilhou foi Peyton Pritchard e o Jaylen Brown. Os dois foram simplesmente sensacionais e logo de cara o Celtics assumiu a liderança e estava conseguindo manter ela até o minuto final. No minuto final, Toronto reassumiu a liderança do jogo, o Celtics conseguiu voltar a liderar e aí nos segundos finais quem decidiu foi o Al Horford, né, com 2 posses defensivas simplesmente sensacionais. O Horford conseguiu garantir essa grande vitória do Celtics por 106-104, 35ª vitória do Celtics na temporada e Toronto teve sua 27ª derrota. Destaques do jogo foram Jaylen Brown com 27 pontos e o Malcolm Brogdon com 23 pontos. Grant Williams também teve um ótimo jogo vindo do banco. O Peyton Pritchard, né, que foi muito importante no quarto período, também foi bem, mas para mim, Brogdon e Brown foram os destaques dos Celtics, tá bom? Washington Wizards encarou Orlando Magic e conseguiu uma grande vitória, cara. Liderados por Kyle Kuzma e Rui Hachimura, o Wizards conseguiu dominar completamente o Orlando Magic e venceu por 138-118. Essa foi a 20ª vitória do Washington Wizards, enquanto Orlando teve sua 29ª derrota. Destaques do jogo foram Kuzma e Hachimura, né? Kuzma meteu 25 pontos e Hachimura 30 pontos vindo do banco. Hachimura, inclusive, que se tornou um jogador bem cobiçado no mercado, tá? E atuações como essa que ele teve ontem aumentam ainda mais o desejo das franquias no jovem japonês. Charlotte Hornets surpreendeu e venceu o Atlanta Hawks ontem por 122-118, cara. No primeiro tempo, o Atlanta Hawks amassou o Charlotte Hornets, né? Tendo Trae Young, DeJounte Murray e DeAndre Hunter muito bem, o Atlanta conseguiu ir pro intervalo vencendo por 65-49, cara. A Atlanta realmente dominou completamente o primeiro tempo. Só que no segundo tempo, o Hornets conseguiu a virada, né? Tendo o Terry Rozier e um PJ Washington dominando completamente o jogo, o Rozier, inclusive, foi sensacional. O Charlotte conseguiu virar o jogo e
com 2 lances livres decisivos convertidos por Terry Rozier, Charlotte conseguiu garantir sua 13ª vitória, e Charlotte que jogou sem o LaMelo Ball, tá? Só pra deixar isso bem claro. Enquanto o Hawks teve sua 23ª derrota. Destaques do jogo foram Rozier e PJ Washington. Rozier fechou com 34 pontos e PJ Washington com 23. Falando agora sobre Cleveland Cavaliers e Milwaukee Bucks, né, cara? As duas equipes que entraram sem os seus melhores jogadores, né? Cleveland entrou sem Donovan Mitchell e Bucks entrou sem Giannis Antetokounmpo. E quem superou melhor as ausências foi o Cleveland. Cleveland conseguiu vencer por 114-102. Vamos lá. No primeiro tempo, o Bob Portis foi simplesmente sensacional e fez com que o Milwaukee tivesse uma altíssima produção. O Bob Portis, no primeiro tempo, meteu 19 pontos e 5 bolas de 3. Ele foi sensacional. Só que do outro lado, o Evan Mobley dominou o garrafão do Bucks de uma forma espetacular. Foram 18 pontos e graças ao Mobley, o Cleveland foi pro intervalo com 3 pontinhos de vantagem. No segundo tempo, o Bob Portis caiu de produção, mas o Jrue Holiday cresceu bastante, né? O Jrue Holiday meteu 20 pontos no segundo tempo. O Milwaukee até conseguiu reagir, conseguiu assumir a liderança em alguns momentos no jogo. Só que, tendo o Evan Mobley, né, seguindo dominante e tendo a ajuda agora do Darius Garland, que produziu bem pra caramba no segundo tempo, o Cleveland conseguiu retomar a liderança e não perdeu mais até o final do jogo, né? Cleveland conseguiu sua 29ª vitória e Milwaukee sua 17ª derrota. Destaque do jogo foi o Evan Mobley com 38 pontos e 9 rebotes, mas cabe destacar também o Jrue Holiday, que meteu 28 pontos e 10 assistências, tá bom? Minnesota Timberwolves encarou o Houston Rockets e, cara, venceu, tá? 113-104, meus amigos. Mesmo o Houston tendo um excelente volume de jogo, o Anthony Edwards, que foi espetacular, conseguiu fazer Minnesota produzir muito bem e graças a ele, o Wolves conseguiu essa grande vitória por 113-104. Essa foi a 24ª vitória do Minnesota, vitória que faz com que o Minnesota deixe de ter campanha negativa. Já Houston, passos largos aí para ter a pior campanha da temporada. Essa foi a 36ª derrota do Rockets. Anthony Edwards foi o melhor jogador da partida, ele meteu simplesmente 44 pontinhos. Phoenix Suns encarou o Indiana Pacers e mesmo sem os seus melhores jogadores, né, sem Devin Booker, sem Chris Paul, o Phoenix Suns conseguiu vencer o Indiana por 112-107, né, cara? O banco do Phoenix Suns foi muito bem, né? O Mikal Bridges foi muito bem no time titular, mas o banco do Suns foi simplesmente sensacional, produziu 61 pontos e graças ao banco, o Phoenix Suns conseguiu essa grande vitória para cima do Indiana, vitória que foi a de número 23 do Phoenix. O Phoenix aos poucos vai tirando a campanha negativa, o time tá apenas uma vitória para deixar, né, de ter campanha negativa, enquanto o Indiana continua sofrendo sem Tyrese Haliburton. Essa foi a 25ª derrota do Indiana Pacers. Bela vitória do Suns e sempre que o Suns vence com esses desfalques, eu gosto de sabe, dar o mérito pro Monty Williams, cara. Ele tá conseguindo tirar muita coisa desse time do Phoenix Suns sem os melhores jogadores. Isso tem muito mérito. Para fechar o nosso vídeo, eu quero falar sobre Philadelphia e Sacramento Kings, né? Philadelphia resolveu poupar James Harden e Joel Embiid e mesmo sem os dois, o time conseguiu um comeback, conseguiu uma virada simplesmente espetacular. Seguinte, Sacramento, que entrou completo, teve um início de jogo fenomenal, né? O primeiro tempo do Sacramento foi sensacional, o ataque fluindo muito bem, produzindo mais de 30 pontos em todos os 2 primeiros quartos, foi algo sensacional. E o Kings chegou a abrir 21 pontos de diferença. Quando o Kings abriu 21 pontos de diferença, eu particularmente achei que o Philadelphia não ia conseguir buscar, porque, pô, sem o Embiid e sem o Harden ia ser foda. Só que eu esqueci que o Tyrese Maxey estava no jogo. E o Tyrese Maxey foi espetacular no segundo tempo, liderou esse comeback espetacular do Philadelphia. Ele meteu 21 pontos no segundo tempo, cara. Foi coisa de louco o que o Tyrese Maxey fez. E graças a ele, obviamente graças a uma defesa muito sólida no segundo tempo, Philadelphia conseguiu a sua 30ª vitória na temporada e Sacramento teve a sua 19ª derrota. Destaque do jogo, Tyrese Maxey, não podia ser outro, cara. 32 pontos
e 6 assistências para ele, que depois de muito tempo voltou a ser titular, né? O Maxey que tá sendo banco, né, quando o Harden joga, foi titular e foi fantástico, meus amigos. Pessoal, o que vocês acharam da rodada de ontem, né? Qual jogo você acompanhou? Comenta aqui que eu quero saber. Não deixe de comentar também qual foi sua sapecagem, né, no sabadão, que é muito importante a gente manter essa relação. Dá uma olhada no primeiro comentário fixado, porque vai ter um link que vai te oferecer 7 dias gratuitos de NBA League Pass, que é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga. Então não perca essa oportunidade, é só clicar no link, se cadastrar e garantir esses 7 dias grátis. E é isso, meus amigos. Obrigado a todo mundo por essa audiência maravilhosa. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.